Olá, seja bem-vindo ao Chips em Chips. Eu sou o Gregório e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco mais sobre microcódigo. Então, pegue sua xícara de café e venha comigo. Antes de começar, eu quero dizer que esse vídeo é uma ideia dada lá no nosso grupo no Discord, lá no nosso servidor, tá? Então, essa ideia veio do Ninezinho, se eu não me engano, assim pronuncia o nickname dele. Enfim, essa ideia foi dada lá, e se você quer contribuir com ideias e sugestões, você pode entrar lá no nosso server no Discord. Lá nós falamos sobre arquitetura de hardware, arquitetura de software, lá nós falamos de programação, desenvolvimento e por aí vai. Então, entra lá, o link está na descrição. Vai lá. Bom, antes da década de 60, a maioria dos computadores usava portas lógicas para decodificar as instruções. Isso é bem legal, é bem rápido, a estrutura das portas lógicas é a mesma interna ao processador, o que dá bastante agilidade, porém pouquíssima maleabilidade, visto que se depois der algum problema ao longo do decorrer da implementação, a gente não tem como voltar atrás, porque as portas lógicas elas são feitas, por exemplo, em silício, né, através de transistores, e não tem como voltar atrás do que foi feito. Contudo, um cara chamado Maurício Wilsker, ele deu uma ideia muito bacana, que é a ideia do microcódigo. Então, hoje nós vamos falar sobre qual é essa ideia e como ela funciona, quais são os princípios do microcódigo. É bem legal. A ideia de Maurício Wilsker, lá em 1957, era de nós pegarmos um programa e partimos esse programa em pequenos códigos, em pequenas instruções. Daí, microcódigo. Tá? Então, aí nós teremos microinstruções. Uma coleção de microinstruções é um microprograma, tá certo? E a ideia era exatamente pegar essas microinstruções e fazer com que nós possamos quebrá-las em pedacinhos e tornar mais fácil a gerência ali das controladoras do processador. O processador ele tem uma unidade de controle. Essa unidade ela recebe as instruções, decodifica e ativa quais são os mecanismos, né, digamos assim, quais são os elementos dentro do processador que vão fazer determinada ação. Tá? Então ela faz tipo um controle de quais vão ser, digamos, se vai ser a ALU que vai ser ativada, se a gente vai fazer uma movimentação, se nós vamos usar a unidade de pontos flutuantes. Tá? Isso vai muito de encontro com aquele vídeo que eu fiz sobre VLIW, tá? Que lá nós falamos um pouco de paralelismo. Então lá eu abordo um pouco sobre isso. E aqui a ideia é que tenhamos uma unidade de controle, e a unidade de controle controla as unidades do processador. Isso bem tranquilo, bem bacana. Então a ideia é que nós tenhamos pequenos pedaços de instrução que fazem determinadas ações, tá certo? Dessa forma, nós podemos abstrair toda a lógica dentro do processador e tirar a carga pesada em cima das instruções. Ou seja, uma instrução ela não tem que fazer tudo. Ela só faz um pequeno fragmento disso e assim facilita um pouco o programador em assembly de fazer determinada conta, por exemplo. Enfim, mas por que disso? A gente tem que lembrar que em 1960 os computadores não tinham toda essa facilidade que nós temos hoje. A gente está falando de que Fortran, se eu não me engano, foi feito em 57. Uma linguagem de alto nível, né? Então, olha só, a gente não tinha linguagem de alto nível facilmente. Então, os programas eram escritos em assembly, tá? Então, era muito complicado ficar fazendo os programas, porque todos os programas eram em assembly, tá? Então, a ideia era aproximar o assembly das linguagens de alto nível. Por isso, então, a gente tem esse surgimento aí dos CISC, que são os programas complexos. Ou seja, a gente tem sets de instruções complexos usando microcódigo, tá? Mas tem todo um aspecto do geral do porquê que se utilizava isso. É porque realmente todo mundo programava em assembly. Um programador não era bonitinho em JavaScript, que nem é hoje, né? O programador ele programava em assembly, direto para a máquina. A IBM inovou muito em 1964 com um processador chamado 360, o System 360. Ele implementava então um microcódigo, e era legal porque dentro dessa família a gente tinha a arquitetura do 360, mas internamente a implementação era bizarramente diferente entre os processadores. A gente tinha barramentos diferentes, a gente tinha registradores com tamanhos diferentes, tudo isso dentro da mesma arquitetura. E os softwares eram compartilhados entre esses processadores com muita tranquilidade, muita facilidade, com poucos problemas ao portar de uma plataforma para outra. Isso é muito que a gente vê hoje nos Intels e AMDs, que também são CISC. A gente tem uma abstração gigantesca de instruções,
mas que rodam em implementações completamente diferentes umas das outras. Se nós formos pegar o mesmo Pentium 4 lançado lá no final da década de 90 e pegarmos um i9 hoje, vocês vão ver que a implementação é absurdamente diferente, tá? Porém, o mesmo software que rodava no Pentium roda no i9 de hoje. Isso é porque a gente tem uma camada ridícula de abstração de instruções. É muito absurdo, a gente tem uma camada realmente grande de abstração. Inclusive, a gente tem abstração para instruções do tipo RISC, para permitir, por exemplo, um pipeline decente nos Intels. Tá? Não RISC, porque o processador é CISC, mas ele quebra em pequenas instruções bem pequenininhas que a gente consegue, por exemplo, fazer pipeline nesses processadores com instruções bastante complexas. O que é muito legal, muito interessante esse nível de abstração. Mas essa ideia não é de hoje, ela é de 1960 e ela foi sendo implementada até a década de 80, tá? Então, essa mesma ideia que a gente vê no 360, que eu estou usando aqui de base, a gente está usando ele exatamente porque o Intel 80X86 é muito parecido com esse cara. Então, as ideias foram sendo melhoradas ao longo do tempo e é algo que nós vemos até os dias de hoje. Então, isso é muito interessante, é muito legal entender essas antigas arquiteturas, porque não mudou tanto assim, a gente não tem tanta disrupção nas arquiteturas, mas a implementação é absurdamente diferente. E isso é o mais legal. Voltando ao conceito de microcódigo, né, microinstrução, a gente está falando aqui exatamente do seguinte: numa microinstrução, a base é que nós temos uma parte da instrução destinada à operação em si e outra parte destinada ao endereço. Tá? Então, uma parte vai operar e outra parte vai dizer qual é a próxima instrução. Tá? Isso aí é feito... nem sempre é visível para o programador que isso está acontecendo. Tá? Nem no assembly, geralmente, isso às vezes é ocultado, mas geralmente o compilador, quando ele faz isso, ele já endereça a última instrução para a próxima, tá? Para fazer um encadeamento de instruções. Na hora de fazer a busca, facilita bastante para a unidade de controle. Cada processador implementa de um jeito, mas segue mais ou menos essa ideia original, tá? Que é muito bacana. Aí dentro dos microcódigos nós temos dois tipos distintos. Nós temos o folha horizontal, ou totalmente horizontal, e o folha vertical, ou totalmente vertical, que é basicamente as formas como nós decodificamos as microinstruções. No totalmente horizontal, basicamente nós temos um código nele, esse código indica para qual unidade que ele vai. Basicamente isso, ele diz para a unidade de controle o que vai ser utilizado. Então, basicamente, nós temos um bit que diz o que a gente vai fazer com aquela microinstrução. Vantagens é que isso facilita muito o paralelismo, né? Aí facilita, por exemplo, a gente correr aí essa instrução em diferentes locais, a depender do controle da unidade de controle. A unidade de controle diz exatamente como é que vai ser feito, porque não tem muitas dependências vinculadas a essa microinstrução. Já no caso de uma microinstrução totalmente vertical, a gente tem um outro ponto, porque não basta só direcionar da unidade de controle para a unidade que vai fazer o trabalho de executar. A gente tem que decodificar a instrução. Então, é interessante porque, olha só, nesse caso a gente pode ter um conjunto de bits que vai dizer para qual unidade, quais unidades vão ser ativadas, por exemplo. Se nós pararmos para pensar, se nós tivermos 16 sinais de controle partindo da unidade de controle, a gente vai ter, então, a raiz quadrada desses 16 sinais, que dá basicamente 4 bits. Então, esses 4 bits vão apontar qual é a unidade que vai ser utilizada. Só que aí a gente tem um passo, isso é mais lento, porque a gente vai ter que pegar essa instrução, vai ter que decodificar, ver para qual unidade enviar e mandar para essa unidade. A gente tem problemas relacionados aí, então, ao paralelismo dessas instruções. Nem sempre a gente consegue fazer com que isso seja paralelo. Então, nem sempre é muito interessante usar esse tipo de abordagem. Porém, na prática, nenhuma dessas duas é totalmente implementada. Geralmente elas são mais conceituais e os processadores implementam um híbrido disso. Porque se nós pararmos para pensar, algumas coisas não são necessariamente interessantes de se correr em paralelo. Por exemplo, carregar algum dado ou fazer alguma leitura. Salvar e ler, você não faz isso de forma paralela. Você sempre faz isso de forma meio que sequencial. Você pega os dados e salva. Carrega os dados e faz uma operação. Você não consegue fazer isso de carregar um dado enquanto você está operando sobre ele. Isso não tem como. Então, essas operações, geralmente, elas podem ser feitas de forma mais ágil, sem passar por uma decodificação muito grande. Então, essas aí seriam totalmente horizontais. Enquanto algumas operações mais complexas, por exemplo, uma adição, que você tem que carregar um dado, carregar o outro dado, somar os dados, salvar o dado, você pode fazer isso, algumas coisas em paralelo, por exemplo. Quando você está buscando um dado, você pode buscar o outro também. E aí você junta os dois. Você pode correr isso em paralelo. Então essas instruções podem ser feitas de forma totalmente vertical.
o que também é muito interessante. Bom, depois da década de 80, a tecnologia avançou bastante. E o microcódigo já não ficou aquela coisa tão interessante como era antes. A gente tem que pensar que quando a gente começa a trabalhar com o microcódigo, a gente abre inúmeras portas para fazer inúmeras instruções, muitas delas redundantes. Então, uma instrução ela faz muitas outras instruções, tá? Então, você pode pegar uma instrução que vai somar e subtrair, você pode pegar uma instrução que vai poder subtrair, depois dividir, etc. Você pode fazer tudo isso e compilar numa única instrução e quebrar ela em pequenos fragmentos depois no seu processador e fazer determinada ação dentro do processador. Enfim, então acabou que começou a ficar um negócio um pouco complexo, tá? Começou a ficar realmente complexo. E daí o CISC, né? Realmente é um set de instruções bem complexo. Os ISA são complexos. E aí acaba que começou a surgir um movimento para simplificar um pouco. Porque se nós formos olhar, não é que o microcódigo é ruim, mas a gente começa a ter alguns problemas que começam a atrapalhar e criar gargalos nas soluções de software, tá? A gente até teve momentos ali, por volta de 60, 70, na crise do software, que realmente começou a ficar difícil de programar mesmo. E as pessoas que faziam os hardwares achavam que iam ajudar se a gente levasse o hardware cada vez para um nível de abstração maior. E daí nós temos arquiteturas bem interessantes no nível de abstração, como o VAX, não que seja uma arquitetura ruim, mas é bizarro. Você tem ali um nível bem grande. Se você for ler o assembly do VAX, claro que não é o Intel, mas tipo, já era um nível de abstração gigante, fazendo ali trabalho com vetores e tudo mais, trabalhando com microcódigo. Então era uma instrução, era um ISA bem complexo, mas assim, que fazia inúmeras coisas, é quase uma linguagem de alto nível. E é assim, é basicamente o ápice do CISCs, né? Basicamente do microcódigo ali, mas muito interessante. Se a gente for olhar depois nos problemas, a gente começa a perceber que a gente tem alguns problemas bem complicados de lidar. O primeiro é quanto ao desempenho, que quanto mais instruções você tem, mais camadas de abstração você cria. Mais camada de abstração, é claro que você resolve muitos problemas, mas você deixa tudo mais lento, porque você vai ter que passar pelas camadas de abstração, de decodificação. Então, os programadores começaram a perceber que muitas vezes você lançar 4 instruções simples do tipo RISC, ou seja, 4 instruções mais simples, e ao invés de lançar uma instrução CISC complexa, era mais rápida no mesmo processador. Ou seja, o processador ele tinha a instrução simples, mas ele também tinha uma instrução de alto nível, porque como eu disse, pode fazer à vontade, já que você pode até reprogramar as instruções ao longo do desenvolvimento, sem maiores problemas. Porque muitos desses controladores, dessas unidades de microcódigo, elas eram em SRAM, por exemplo. Então você podia reescrever as instruções ou atualizar o firmware, né? A IBM, ela mescla esse firmware com microcódigo muitas vezes, não é comum, mas a IBM funde esses dois termos num só, então quando ela faz uma atualização de firmware de processador, ela está atualizando exatamente os microcódigos, tá? Isso aí é bem interessante, é bem legal. Mas, voltando, então começa a ficar um negócio um pouco ruim, porque começa a ter muita abstração e não necessariamente ganho de desempenho, tá? E ali a gente começa a chegar no ponto que, olha só, não tem como pegar todo o código de alto nível que a gente fizer e descer para o baixo nível. Não tem como pegar todo o código que está lá em C ou em Fortran e descer para o hardware, tá? Porque você não vai ter ganho de desempenho significativo, na verdade você vai ter perda de desempenho, tá? Então começa a ter muitos problemas. A gente chegou num ponto que se você pegar o Motorola 68000, 70% da área do processador é destinada à unidade de controle. É muito absurdo. Tipo, 70% do processador é para decodificar a instrução. E aí? Enfim, começou então isso começou junto aí com o surgimento do pipeline, por exemplo, que o que o pipeline é? Se você ver lá o vídeo também de VLIW, a ideia do pipeline é que se as instruções tiverem um tamanho razoavelmente igual, e elas tiverem um tempo de execução muito próximos, você consegue quebrar elas em etapas e executar mais de uma instrução num ciclo. E facilita demais o desempenho do processador para ele alavancar. A Intel, claro que ela conseguiu contornar isso fazendo esse tipo de pipeline com CISC, bem zoado. Enfim, ela conseguiu. Tem como, porque ela quebra essas instruções e roda no pipeline. Mas dentro ela está rodando instruções mais simples. Tá vendo? Então, a ideia do microcódigo é exatamente isso. Começa a perder um pouco do sentido que você está fazendo. Você está com tantas instruções que você está quebrando em pequenas instruções. Lança as pequenas instruções mesmo, porque você vai aí ter ganho de desempenho. Então, aí começam a surgir, então, processadores como ARM, né, MIPS,
Na verdade, eles foram surgindo já ao longo ali dessas mudanças de ideias, mas o pessoal começa a adotar e a gostar bastante. Tanto que o movimento RISC ganha muita força e não é à toa que ARM é um dos processadores mais utilizados no mundo. Na verdade, é o mais utilizado no mundo, o não processador, né, mas o ISA, né, a implementação também varia muito, mas o ISA, a arquitetura, é muito utilizada. É a mais utilizada. E isso é muito legal, porque a gente vê que teve um momento ali que era a hora do CISC mesmo, era a hora de nós colocarmos instruções complexas funcionando para poder facilitar a vida do programador. Chegou no ponto que isso não estava mais facilitando, isso estava mais atrapalhando. Aí a gente volta atrás e muda. Não tinha problema em fazer isso. E aí a gente vê um outro ponto que é fundamental aqui nessa mudança. Os compiladores começaram a ficar muito bons. Né? Os compiladores melhoraram bastante. Hoje, se nós formos ver um GCC, um LLVM, os compiladores são muito, muito bons. A gente tem até compiladores pagos, tá? Então, são compiladores que conseguem ter uma certa inteligência para poder transformar as instruções. E assim, as instruções de alto nível em baixo nível. E por aí vai. Então, nós tivemos esse ponto aí de ruptura. Sabe, uma hora não. CISC não ficou mais legal. Porque você está chegando num ponto que já está atrapalhando. Você está deixando o processador mais lento, né? A custo de pouquíssima vantagem. Né? Ah, você tem mais instruções mais abstratas, mas com pouquíssimas vantagens de desempenho. E às vezes você precisa muito mais de performance do que realmente você precisa da abstração. Então aí a gente vai criando equilíbrios, né? E é claro, é aquele ponto que tem que deixar aqui. Muitos CISCs eram mais simples do que os CISCs de hoje. Tá? Se você for pegar um ARM, por exemplo, ele tem algumas instruções mais complexas do que alguns CISCs que foram lançados ali na década de 70, por exemplo. Mas, de toda forma, é importante a gente analisar esse espectro, né, de CISCs, de RISCs e do microcódigo. O microcódigo ainda é utilizado hoje com inúmeras vantagens. Uma das vantagens é exatamente você fazer a atualização. Né, você consegue atualizar o seu processador em tempo de funcionamento mesmo, de produção. E aí você vai ver aí, por exemplo, que a gente não usa as portas lógicas em si, exatamente porque, olha, você não vai querer que o seu projeto aí de milhões, no final, tenha que mudar um negócio e você gaste mais $500 mil. Então, a gente tem essas questões aí envolvendo o uso de microcódigo, por exemplo. Enfim, essa é uma ideia muito sensacional e valeu aí pela recomendação. Agradeço que você assistiu até aqui. Não esqueça de deixar seu comentário, de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal. Aqui tem vídeo toda sexta-feira. Então, nos vemos na próxima e até mais.